Hoje com o pastor Joseph Prince. O corpo de Jesus não era um corpo de somente um espírito, sabe? Ou como um fantasma. O seu corpo era de verdade, mas é um corpo que transcende o tempo e o espaço. Um corpo que, incorruptível, transcende a matéria. Ele podia aparecer e desaparecer. Não passar pela porta, mas aparecer e desaparecer. E ele disse, toquem em mim depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele disse, um fantasma não tem carne e ossos. Um espírito, ele disse, não tem carne e ossos. Como vocês veem que eu tenho, eles tocaram então nele. João disse, nós todos o tocamos. Tocamos na palavra da vida. O verbo se fez carne e agora sua carne é incorruptível. E quando ele voltar, a Bíblia diz que ele transformará os nossos corpos vis para ser como seu corpo. Não mais doença, não mais enfermidade, não vai dormir mais enquanto o pastor estiver pregando. Não vai acontecer isso, amém? Amém, você não vai ficar enjoado, não vai ficar cansado. Você não vai procurar por coisas para se alegrar fisicamente. Você vai ser forte, vai ser vibrante, vai ser alegre. Você vai viver numa grande sensação de bem-estar. É chamada Shalom, para sempre. E para sempre é muito tempo. Tenha certeza de que nessa vida, na Terra, que é parte do plano de Deus para nós, mas não é a vida. Amém? A vida que Ele tem para nós faz com que o universo seja o nosso quintal. Amém? Existem galáxias e mais galáxias além desta galáxia. Olha, se olharmos para o mundo hoje, e você vai ver que, se estivéssemos não algumas centenas de milhas, mas algumas milhas mais perto do Sol, queimaríamos. Amém? Algumas milhas longe do Sol, nós congelaríamos. A Terra está no lugar que deve estar. E não foi por causa de um caótico bang que aconteceu no universo, e disso então veio a ordem, o cosmos do universo. O que é isso, igreja? Amém? Mas Deus disse, haja luz e houve luz, bang. Eu sei disso, mas não venha me dizer que quando eu bater o meu carro, vai se tornar uma Ferrari. Amém? Nenhuma ordem vem de um caos. Nenhuma beleza acontece da destruição. Amém? Então, todo o universo tem que reconhecer Deus. O homem que recusa reconhecer Deus se torna tolo. Eles se professam sábios, mas a Bíblia diz que o tolo diz que não há Deus. Amém? É o que a palavra de Deus nos fala. E o homem que se recusa a reconhecê-lo como Deus começa a adorar coisas e às vezes até si mesmo. É tudo sobre mim. A vida, quando é assim, é muito dolorosa. A vida sobre si mesmo, só para você mesmo, é muito dolorosa. E em qualquer relacionamento, se é tudo para você, é somente dor. Amém? Pastor, o que isso tem a ver com o tema do ano? Eu falei isso só de graça, só para divertir, só para me divertir, amém? Só para tirar isso do meu peito, amém? Glória a Deus. Ok, aleluia. Agora, no ano passado eu dei para vocês uma referência e preparei vocês com alguma coisa que já ensinei antes sobre o tabernáculo, mas algumas vezes eu tenho ensinado sobre alguns aspectos, mas muito pouco sobre o Templo de Salomão. Ok? Então, o tema do ano tem a ver com o Templo de Salomão. Estamos saindo do tabernáculo, que na verdade é uma figura da graça. Amém. Indo para o templo, que é figura de glória. Tudo no templo fala de glória. Se você puder observar, olha o templo agora. Se olharmos e tirarmos uma parte do templo, vamos ver o lugar santo, que era maior do que o tabernáculo de Moisés no deserto. Certo? No deserto. E se aproximarmos, vamos ver que até mesmo as pedras, lembra que falamos das pedras semana passada? Que a Bíblia diz que as pedras que foram usadas para o templo foram levadas até ali, mas não dá para vê-las. Mas se voltarmos um pouco, nós vamos ver, voltando, o lado de fora, as pessoas do lado de fora viam as pedras, não viam a glória lá dentro. Amém? Quando amigos e colegas olham para você, eles veem em você uma pessoa comum, mas em você está Cristo. Amém? O ouro é por dentro. E é por isso que Deus trabalha em nós por dentro. Ele não começa por fora. No Antigo Testamento, Deus dava sinais, até mesmo no caso da lã que ficou molhada, ou ficava seca, para poder guiar Gideão. Deus deu um sinal para Elias, quando mostrou para ele uma nuvem que era do tamanho da mão de um homem. Ele dava sinais externos, porque Deus estava do lado de fora, e o homem estava cheio de pecado, e não havia um sacrifício perfeito, amém, para que apagasse o pecado do homem. Então o homem era impuro por dentro e o Espírito Santo não podia habitar nele. Mas hoje, depois que Jesus morreu e ressuscitou, olha, aleluia,
No dia de Pentecostes, o Espírito Santo encheu todos os discípulos, amém? E desde então tem enchido a todos nós, aleluia. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Você é um verdadeiro templo que anda, movimenta, um templo de Deus. Amém? E sendo o templo de Deus, como é que Deus te guia hoje? Lá de dentro. E é por isso que esses sentimentos lá dentro, que estas palavras, esta direção, ore por essa irmã. Mas ela está bem, não, ore por ela. Precisamos obedecer essa direção. Posso ouvir um amém? E isso então vai te ajudar e tem tudo a ver com o tema deste ano. Glória a Deus. Essa direção do Espírito Santo. Você está pronto? A rainha da Inglaterra fez um discurso recente. Certo? No Natal, ela geralmente fala algo e dá um discurso na noite de todo o Natal. Geralmente eu não assisto isso. Mas alguém pediu que eu assistisse. E quando então eu assisti, e a pessoa não sabia do tema deste ano. Quando eu assisti, era sobre o tema do ano. Deus pode usar líderes? Sim. Sim. Caifás era o sumo sacerdote na época que Jesus foi crucificado. Essa não era a vontade de Deus, certo? Mas porque ele era o sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele profetizou. Deus o permitiu profetizar que um morreria pela nação e a nação não pereceria. Amém? E a Bíblia diz que ele profetizou porque ele era o sumo sacerdote. Então eu tive muitas confirmações e sinais que vieram e eu estou tão feliz, mas eu tenho que te preparar primeiro, ok? Eu tenho que te mostrar tudo isso porque tem que ser um ensinamento que você vai entender. E o tema do ano, geralmente quando Deus nos dá, Ele quer que isto também se torne evangelístico. Talvez você vai colocar no seu carro, talvez como um adesivo, algo assim. Ou talvez você vai usar uma camisa com este tema. Não pode ser óbvio como o ano do favor. O ano da bondade. Não é verdade? Tem que ser algo como sabedoria Hased. Quando você usa, as pessoas perguntam o que é. Hased sabedoria, eu não entendo isso. Sabe, tem que ser assim, então você tem a oportunidade. Uma chance para conversar e evangelizar. Falar das boas novas, amém? Amém, falar da bondade de Deus, da Hased de Deus. E como essa palavra é frequentemente usada para adoração no Antigo Testamento, aleluia. Amém? Rihasdo Hased, Kiliolam. E também, isso abre o diálogo com a chuva seródia. O que é isso, chuva seródia? Chuva seródia, que tipo de chuva é essa? E você então tem a oportunidade. Assim também para este ano, vai ser algo muito profundo. Amém? O favor do Senhor. Ok, não é isso. Ok? Olha bem, este ano vamos ver algo sobre o templo de Deus ser construído. Amém? Porque o Senhor começou na semana passada e muitas coisas já estão acontecendo. O ano nem começou direito e nós já estamos vendo o cumprimento nos últimos meses do tema deste ano. O tema deste ano começou, na verdade, no final do ano passado e o Senhor se moveu nessa direção e eu pude ver que todos nós, como a Bíblia diz, somos pedras vivas. E nós aprendemos que todas as pedras que foram usadas ali, as pedras que foram levadas para o templo, todas aquelas pedras foram então cortadas no lugar de onde elas vieram. Foram tiradas das trevas como você e eu. Nós andávamos em trevas também. Não conhecíamos a Deus. Até blasfemávamos contra Ele. Vivíamos como se não houvesse Deus. Vivíamos como se não fôssemos morrer. Como se essa vida não fosse temporária. Vivíamos a vida somente satisfazendo os nossos desejos. No final, usávamos as pessoas para o nosso lucro. Não é? Amávamos o dinheiro e usávamos as pessoas em vez de amar as pessoas e usar o dinheiro para abençoá-las e ajudá-los, mas vivíamos essa vida sem nenhum propósito, vivíamos uma vida vazia e um sentimento estranho, um sentimento de frustração e pensávamos que estávamos satisfazendo os nossos desejos. Mas Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e tenhais com abundância. Então, olha, aquelas pedras que estavam ali, se ninguém fosse lá para tirá-las, elas iam ficar sempre lá. Podia até jogar um livro lá. Como remir a si mesmo, algo assim. Leia o livro, você vai ficar bem. Não sairiam. Você pode pegar as 2 tábuas dos 10 mandamentos e falar para eles: tenta de tudo para ficar bem. Ninguém sairia. Amém. Podia jogar uma escada lá embaixo. Ninguém sairia. Amém. Eu mostrei um pouco do vídeo do meu
passeio que fiz naquela caverna em Israel, em Jerusalém, e viram de onde que Salomão tirou aquelas pedras? Amém? Tem um buraco, uma caverna ali, e tem muitos buracos ali, e dá para ver o formato das pedras. Algumas pedras ficaram ali por alguma razão, elas não eram perfeitas, então ficaram ali, dá para ver a pedra cortada e deixada ali. Você se lembra disso? Amém? É um retrato de todos nós. Fomos cortados e tirados das trevas para proclamar o seu louvor. Vamos ver 1 Pedro 2. E a Bíblia diz, chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Jesus é a pedra viva. Ele está falando aqui do Senhor Jesus. Mas geralmente, quando se fala de Israel, ele foi rejeitado. Mas a todos que o receberam, Deus lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus. Amém? Foi reprovado pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E continua dizendo, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Perceba, fomos feitos pedra por pedra, por pedra por pedra, e não há som de trabalho. No templo, foram cortadas antes, para não ter som de martelo ou algum tipo de metal no templo onde seriam montadas. Elas foram cortadas lá e fala do plano e do propósito de Deus que Deus tem para cada um. Você tem um destino em Deus que ninguém pode cumprir. Você não é um acidente, amém? Talvez os seus pais não planejaram a sua vinda, foi um acidente, de acordo com eles, ou você nasceu de um relacionamento que não era casamento, mas o fato de que você nasceu mostra que é plano de Deus. Amém? Não importa os meios, eles podem ser errados, mas Deus fez você nascer. Amém? Você tem um propósito e você tem que saber que Deus tem um plano para a sua vida. E você tem um destino que ninguém pode cumprir. Nenhuma digital é igual. Amém? Deus planejou assim. Você é único. Você é precioso. Amém? E a Bíblia diz que somos pedras vivas. Deus precisa de todos nós, amém? E fomos feitos casa espiritual para sacerdócio santo, para oferecermos sacrifícios espirituais. Vamos ler o verso 9. Mas vós sois geração eleita. Diga amém. Sabe qual geração você é eleita? Amém. Sacerdócio real. Não só sacerdócio, mas sacerdócio real. Um rei e sacerdote. O Antigo Testamento mostra para nós como eles funcionavam. A palavra do rei tinha poder. Quando o rei declarava, acabou. Posso ouvir um amém? O sacerdote, do outro lado, era alguém que levava louvores a Deus. Ele dava glórias a Deus, como todos nós somos reis sacerdotes. Vamos na presença de Deus como sacerdotes? Amém? E depois saímos com poder da sua presença. Para falar a enfermidade, ela tem que sair. Amém? E também para proclamar a paz, onde tem desordem, onde uma tempestade está acontecendo. Podemos chegar e trazer bênçãos dos céus para aquela situação. Você é sacerdócio real. Amém? Todos vocês são sacerdócio real. Então, se você me perguntar o que é santidade de verdade, realeza. Você não precisa falar que é um rei. Jesus se vestia como uma pessoa normal, andando nas ruas da Galileia, e as pessoas o buscavam. Ele não se parecia com os fariseus, com os saduceus, os líderes religiosos daquela época, e as pessoas o buscavam. Havia algo divino, algo real, havia algo, sabe, que mostrava a sua realeza. Assim ele se mostrava, isso é santidade. Não pode bloquear a grandeza de um homem. Ele vai brilhar. Isso tudo com humildade, não aquele negócio de eu sou mais santo. Não é um tipo de justiça própria, algo assim. Esse tipo de coisa Jesus odiava. E é por isso que os fariseus de justiça própria odiavam Jesus. E por isso pediram por sua morte. Amém? Porque Jesus fez Deus algo pessoal, aproximável, sabe? Eles queriam que as pessoas fossem por eles até Deus. Mas Jesus trouxe Deus para todos. Amém? Até os pecadores. A mulher pega em adultério. Ele não quebrou a lei. Ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não quebrou a lei? Sim, apedrejem. Mas só quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. E quem não tinha pecado era ele. E ele não fez isso. Ele poderia. Mas não queria. Eles poderiam. Eles queriam melhor, mas não poderiam. Tinham pecado. Ah, como o Senhor é maravilhoso. Por isso o Pai disse quando ele saiu das águas do batismo, Tu és meu filho amado, em ti eu me comprazo.
Ninguém trouxe tanto prazer e alegria para o coração de Deus como Jesus. A Bíblia diz que ele é mais lindo, mais precioso do que 10.000. É uma expressão de ninguém se compara a ele. Amém? Ele é totalmente amável. O Senhor Jesus é o seu pastor. Ele cuida de você. E quando ele é bom, ele não é relapso. Esse tipo de sentimentalismo não ajuda ninguém. Quando você é sentimental, você não ajuda ninguém. Amém? Você fica relapso. Quando uma criança precisa ser corrigida, você fica sentimental. Ah, foi tão difícil engravidar dessa criança, sabe? Quando eu tentei. Eu já estava velho e não posso corrigir essa criança. Não, não. Ela vai ficar manhosa. Amém? Então isso não é bom. O sentimentalismo não é bom, mas Jesus, quando ele é bom, ele realmente é bom. É a bondade de Deus. Quando estamos sendo sentimentalistas, nós só estamos sendo bons. Não, você não é bom, você está com medo. Isso é diferente. Jesus era humilde e lavou os pés dos discípulos. Era um príncipe que se abaixou. Ali havia realeza. E ele tinha glória, mas era humilde. Mas que beleza ali. Dá para ver? Amém? Quando ele é humilde, ele não é serviçal. Sabe o que é isso? Ser serviçal é como... ele pertence ali. Ele é só um servo. Não, não era serviçal na sua humildade. Quando ele era também firme, amém? Ele não feria. Ele é totalmente amável. Que sejamos como ele. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que sejamos conforme a sua imagem. É assim que a santidade deve ser. Não é essa ideia de como você se veste. Amém? Ou as irmãs com aquele coque na sua cabeça que quando ela pisca, tudo aquilo balança. Qual é a vantagem de ter um coque na cabeça, mas ter uma língua tão grande que quando você se assenta na cozinha, você pode lamber uma colher que está lá na sala, sabia disso? Quer dizer que você fala mal das pessoas e não usa maquiagem. Deus está preocupado com o que está no seu coração, não só o exterior. Mas também não se vista como se não tivesse roupa. Você já viu isso? Amém? Se valorize. Se valorize. Ouça, você é mais importante do que roupas. Olha, quando você vem para a casa de Deus, sabe? E casa de Deus não é o prédio, mas o povo reunido. Temos que honrar a ocasião. É um tempo de adoração, amém? Então nos vestimos. Amém? Você pode se vestir mal, Deus ainda vai te aceitar. O homem não. Vai te tratar de acordo com a sua aparência, certo? A Bíblia diz que o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Então não se preocupe com nada disso. O homem se preocupa com isso. Ok? Mas do outro lado, seja sábio. O Senhor disse, o homem olha a aparência quando você for para a entrevista. O homem olha a aparência, então use de sabedoria. Amém. Pastor, qual o tema? Está chegando? Nós vamos chegar lá, amém? Eu te falei agora mesmo. Quando eu prego, eu tenho que seguir o Espírito para falar o que ele tem que falar, para ser um oráculo de Deus e não só ir de capítulo e versículo. Glória a Deus. O propósito que eu li esse texto para falar que você é sacerdócio real, uma nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes. E a palavra virtude aqui, na verdade, é excelência moral. E é por isso que falamos de santidade. Quando alguém olha para você e eles veem a excelência moral de quem? Não sua, mas dele, que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles olham para você e desejam ser como você. Amém? Querem viver a vida que você tem. Até os ricos, lembre-se disso. Ser rico não é uma questão de ter grande quantia de dinheiro. Amém? Tem pessoas pobres que têm muito dinheiro, mas são pobres. Amém? Pobres por dentro, porque todas as riquezas da sabedoria de Deus e a sua excelência moral não estão lá. Estão sempre lutando para provarem a si mesmos, estão sempre lutando para fazer mais 1 milhão, estão lutando para mostrarem aos outros e a si mesmos que eles podem tudo, mas isso na verdade é insegurança e não riqueza. Mas Deus vai te levar a uma prosperidade, mas uma prosperidade de acordo com a definição bíblica. Neste ano. Amém? E a maior prosperidade é conhecê-lo. E conhecê-lo mais e mais. Então, o templo que nós vimos que tem ouro por dentro é uma figura de todos nós. Aquelas pedras são cobertas de cedro e esse cedro é uma madeira que fala sobre a humanidade de Jesus Cristo e essa madeira é uma madeira incorruptível. Amém?
ela não se decompõe. Você pode encontrar essa madeira e ter essa madeira por 1000 anos. Amém? É como aquela madeira da Califórnia que é vermelha. Amém? Amém. E depois disso, nós fomos cobertos, então, cobertos com ouro. Isso fala de justiça divina. Deus olha para você e te reveste com a sua justiça. No momento que você crê em Jesus, Deus te trata como Jesus. Suas ações não são perfeitas, os seus pensamentos também. Amém? E suas palavras? Nós sabemos que não são perfeitas, mas, como eu sabia sobre o cordão umbilical. É o que dá para o bebê o alimento, mas eu falei trompa de falópio. Depois eu percebi que estava errado. Aí já era. Amém? Irmãs, eu sei para que serve a trompa de falópio. E o que é o cordão umbilical? Mas eu errei. A minha mente trocou as coisas. Jesus nunca errou, o seu pastor erra. Minhas palavras saem erradas. Amém? Não ria por isso. Você também comete erros, amém? Não é? Você também fala coisas erradas, mas todos entendem. E não somos perfeitos, ainda não somos perfeitos, mas quando Jesus voltar, sim, nós vamos ter um corpo novo que não é sujeito ao erro. Amém? Mas, até lá, Deus não olha para você de acordo com seu erro, de acordo com o seu pecado. Deus não olha para as suas falhas, amém? Deus olha para você coberto com a humanidade do Senhor Jesus e revestido com a sua justiça. Deus vê você, ou seja, Deus vê você em Cristo. Deus vê você no ouro. Mas é algo que a igreja também precisa praticar, porque estamos dentro. O mundo lá fora só vê as pedras. Amém? O meu marido, pastor, é muito frio. Ele parece de pedra, sabe? Esqueça isso. Veja o ouro. Deus vê o ouro, por que você não? Amém? Ok. Esquece isso. Amém, pastor Prince. Ok, glória a Deus. Aleluia. Olha, todo este plano Deus deu para Davi. Davi, o pai de Salomão. Davi que matou Golias. A mão de Deus estava sobre ele quando ele recebeu todos os planos e desenhos, a planta daquele templo. Vamos ver isso em 1 Crônicas 28. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre, com suas casas, suas tesourarias e também os seus cenáculos, diga cenáculos, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente. Mas isso não veio só da sua mente, ele não disse, eu estou com vontade de fazer um templo. Não, não. Não era algo só do seu coração, mas algo que Deus deu para ele pelo Espírito. Deu até a planta da casa. Posso ouvir um amém? E dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para o tesouro das coisas sagradas, Deus me falou que quer que o seu povo entre nos tesouros e tome posse. Neste ano, e durante muito tempo até, você não está possuindo a sua herdade. Ainda tem muito a possuir. Deus quer te levar a um lugar mais alto. Amém. Então perceba aqui que isso tudo Deus falou a Davi para o seu filho. E não foi Salomão que teve a ideia de construir, não. Ele fez de acordo com o que Davi recebeu de Deus. Até os mínimos detalhes e tudo mais. Se você continuar lendo, você vai ver que até o serviço dos levitas e tudo mais, tudo dado por Deus a Davi. Amém? E Salomão adotou isso. Ok, aqui está uma lição para vocês que têm algum tipo de... Você tem uma data para entregar o projeto. Você sente uma pressão. Eu vou falar muito sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas estão estressadas. Não sei por quê. Eu preguei há um tempo atrás, no ano do descanso e crescimento, eu falei sobre descanso e Deus quer que o seu povo descanse. Muitos estão descansando, mas não estamos descansando da maneira de Deus. Porque se você tem medo do futuro, tente escrever aquilo que Deus está falando, amém? E olha só o que continua dizendo. Tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito. Da sua mão a saber todas as obras dessa planta. E olha, eu quero dizer uma coisa, isso não é, como alguns pensam, aquele tipo de escrita automática quando um espírito maligno rouba sua mente, rouba sua mão e começa a mexer sua mão, começa a mexer os dedos. Não brinque com isso. Isso é perigoso quando você brinca com um espírito maligno. Ele sempre vai tirar de você. Deus não faz isso. Deus dá. Não brinque com espíritos malignos. Amém? Ok? Deus usa sua mente, usa o seu cérebro, ele usa a sua vida quando você está de acordo, quando você coopera. Davi escrevia, Davi desenhava e Deus falava. A mão de Deus sobre ele.
Então, ele cooperava com Deus. A Bíblia diz que somos cooperadores. Se Deus pregasse para você, eu não viria aqui. Deus usa pessoas para pregar e proclamar sua voz. Ele não pula personalidade. Sem o Senhor, eu não posso. Sem mim, ele não quer. Não que não possa, mas não quer. Ele planejou de tal maneira, e a Bíblia mesmo foi escrita por João, por Paulo e outros, que foram secretários, mas as palavras foram de Deus. Deus usa pessoas. Você não pode dizer, Senhor, eu oro para que o Senhor possa curar essas pessoas aqui e lá no hospital também, ou então em outro lugar. Não, Deus vai dizer, vai lá, coloque as mãos sobre ele. Eu vou te usar. Amém? Amém? Você está me ouvindo? Devemos orar por essas pessoas, sim. E aí não há tempo e nem espaço, mas sabe de uma coisa? Deus, ele quer usar, ele quer fazer em cooperação com você. Sabe o que é isso? Amém? Você trabalha e Deus dá o poder. É como direção hidráulica. Amém? Não é como direção manual. Você tem que fazer muita força, mas tem algum esforço, mas você começa em se mover nessa direção e o poder de Deus vem. Glória a Deus. Enquanto estou pregando, estou crendo que Deus está falando através de mim, está me ungindo para que eu funcione como oráculo de Deus. Está me ouvindo, igreja? Mas também, se você falar, deixa Deus falar sem nenhum homem. Vamos nos reunir e esperar um pouco. Sabe? Você vai esperar para sempre. Vai ser muito tempo ou até para sempre. Deus não faz isso. Deus usa pessoas. Abra sua Bíblia, comece a ler. Amém. Comece a ouvir mensagens. Deus fala através do seu povo.